Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Sai o presidente dos afetos, entra o presidente previsível. 10 anos. 2 anos com o Sr. Primeiro-Ministro e 8 anos antes. Nos 8 anos antes eu já os defini. Éramos felizes e não sabíamos. Umas vezes Marcelo Rebelo de Sousa foi feliz e sabia disso. Outras terá sido feliz, mas sem o saber. O 20º Presidente da República Portuguesa será recordado como o Presidente dos afetos, das selfies e da proximidade, e ninguém terá dúvidas quanto a isso. Marcelo terminou os 2 mandatos como Presidente da República, retomando a proximidade com a população na sequência da calamidade provocada pelas tempestades e cheias. Esta Presidente é excepcional. E ela teve sempre tensa, muito tensa. Não há dúvida que Coimbra passou um aperto, mas que aperto. Esse foi o seu estilo predominante, que contrastou largamente com o estilo do antecessor e que não será seguido pelo sucessor, certamente. Essa proximidade e interesse pelas pessoas também o conduziu a um dos momentos que marcou o seu segundo mandato e que ficou para a história como o caso das gêmeas. Mas Marcelo será também recordado como o presidente da instabilidade política, do recorde de dissoluções parlamentares. Obviamente, apresentei a minha demissão a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Há quem eu acuse, inclusive, de banalização institucional da presidência devido aos seus comentários constantes sobre tudo e sobre todos. O fim da presidência de Marcelo Rebelo de Sousa é a conclusão de um ciclo político. O Palácio de Belém tinha sido até aqui ocupado por presidentes que participaram na transição para a democracia. Ora, não é esse o perfil de António José Seguro, que hoje toma posse como Presidente da República. Qual foi o principal legado de Marcelo e que esperar de Seguro, para além da sua previsibilidade? David Santiago, diretor da secção de política do Público, responde a estas e outras questões. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. David Santiago, obrigado por teres vindo a este P24 para falar-nos da saída do Presidente dos Afetos e a entrada de um novo Presidente que ainda não sabemos muito bem como será. Da tua opinião, qual é que é o maior legado destes 2 mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa? O que é que ele teve de facto de diferente face aos seus antecessores no cargo? Eu diria que há vários elementos que marcam estes 10 anos, mas se tivesse que escolher um único elemento, eu escolheria sem dúvida o da proximidade, ou seja, talvez nunca, e que é muito uma decorrência, se quisermos, daquele que é o seu perfil pessoal. Portanto, julgo que no essencial destes 10 anos de mandato presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa foi genuíno, foi aquilo que é. E é alguém que cria muito facilmente empatia com as pessoas, desde um chefe de Estado de um país muito relevante ao mais comum dos cidadãos, e eu acho que é esse elemento de proximidade que marca mais os mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa. Obviamente, depois também a proximidade terá tido efeitos mais virtuosos, outros menos virtuosos, podemos se calhar falar disso a seguir, mas porque essa proximidade eu acho que de alguma forma, e é um contributo no meu entender positivo, ajudou a desacralizar, digamos assim, aquilo que é a função presidencial, não é? Talvez muitas das vezes até uma função distante das pessoas e que até talvez muitos eleitores portugueses e muitos portugueses desconhecessem até muito daquilo que é a função presidencial. E eu acho que Marcelo, com esse elemento de proximidade, contribuiu também para uma aproximação daquilo que é o português comum e daquilo que é a figura cimeira da hierarquia institucional do Estado. Por outro lado, essa proximidade também lhe causou o rótulo de um presidente popularucho, como ontem titulávamos uma notícia do Público, não é? 2 das principais queixas que lhe são feitas são a instabilidade política, mas já podemos falar a seguir sobre isso, obviamente, mas também de alguma forma uma certa banalização institucional da presidência por falar demais, intervir demais, como se ainda se comportasse como um analista. Isto faz sentido? Como pensador, eu diria que sim, ou seja, esse é um bocadinho o elemento menos positivo dessa proximidade, se quisermos, que é, e que surge a par da banalização da palavra, que eu acho que as coisas não são exatamente a mesma coisa. Eu acho que teria sido possível esta maior proximidade sem um tão excessivo uso da palavra. Mas se conjugarmos os 2 elementos, acho que de facto contribuiu para uma perda também de gravitas daquilo que é o poder presidencial e, nesse sentido, fazer com que muitas das vezes a voz de Marcelo não fosse tão ouvida precisamente por essa banalização. E depois há o outro lado, é um lado que deixa marcas, que é o permanente comentário
a todo tipo de circunstância, a questões, muitas das vezes, que nada tinham a ver com a política, até questões eminentemente Até aos jogos de futebol da jogos de seleção futebol, portuguesa. tudo o que se queira. Portanto, ele comentou tudo, não é? Tudo dava aso a um comentário, mas inclusivamente comentários sobre questões muitas das vezes ainda da estrita esfera governativa e que um Presidente da República não teria que se pronunciar, pelo menos até que um determinado decreto do governo lhe chegasse às mãos. E, portanto, nesse sentido, esse permanente comentário aliado ao uso excessivo da palavra, lá está, banalizou um pouco a palavra do Presidente e tirou algum peso institucional a algumas das declarações que se calhar ele fez e não produziram o efeito desejado precisamente por essa tal perda de gravitas. Mas, portanto, é aqui uma equação difícil de fazer, porque ao mesmo tempo que permitiu uma aproximação e uma pacificação até da sociedade em determinados momentos, desde logo na aceitação da geringonça, em que teve um papel decisivo, e esse elemento de proximidade também contribuiu para que melhor se aceitasse, para que as pessoas mais bem aceitassem essa proximidade, mas também, por outro lado, nós tivemos os incêndios em 2017, tivemos todo o período da pandemia e agora, mais recentemente, estas tempestades e a forma como Marcelo surgiu no terreno, dando colo ao governo, ajudando, cooperando com o Primeiro-Ministro, sobretudo quando o Primeiro-Ministro assumiu a pasta da administração interna, notou-se um Marcelo como peixe na água, se quisermos, a ajudar Montenegro, até naquilo que Montenegro tem menos apetência, que é naquele contacto direto com a população, e portanto serviu até aqui, ajudou claramente Montenegro a superar esta fase difícil e também mostrou aqui um Marcelo, no meu entender, neste final de mandato, mostrou o verdadeiro Marcelo. Eu acho que se calhar também querás falar disso a seguir, mas porque há um período em que nós de facto não tivemos, num certo período deste segundo mandato, na fase inicial em que nós de facto não tivemos o Presidente da República, até que estávamos habituados, até porque ficou muito condicionado por aquele caso das gêmeas, não é? Então deixa-me perguntar o seguinte, podemos dizer que há um Marcelo antes da maioria de António Costa na sua relação institucional com o governo e há um outro Marcelo depois dessa maioria com a agravante dos casos, nomeadamente o caso familiar com o filho, que acabou por detonar ali alguma da popularidade e até do seu comportamento enquanto Presidente. Sim, eu acho que sim. Eu aqui, deixa-me só dar um ligeiro passo atrás só para dizer até em algo que nós fomos escrevendo também nos últimos dias, em mais do que um texto, mas que temos hoje, publicávamos na edição de ontem do Público, em que numa entrevista Marina Costa Lobo falava aqui de um uso maximalista dos poderes presidenciais que Marcelo fez e parece-me mais ou menos indiscutível que ele teve uma leitura maximalista, mas depois com uma curiosidade, ao mesmo tempo se pode aqui fazer uma leitura de parlamentarismo, se quisermos, no sentido em que, por exemplo, na questão de Centeno, ele não toma, que seria quase que uma iniciativa presidencialista, não era, mas seria uma aproximação, e ele não aceita o nome e no fundo dá a voz ao povo e depois ao Parlamento, não é? E nesse sentido também há aqui essa conjugação que eu acho que, parecendo paradoxal, é bastante interessante, mas que marca anteriormente esse ponto, que é um ponto em que Marcelo também já está condicionado pelo crescimento da extrema-direita nessa fase, portanto, que é a admissão de António Costa, e ele que foi o primeiro, talvez, político com responsabilidades em Portugal a alertar para a ocupação dos espaços vazios que seriam necessariamente ocupados, foram-no pelo Chega, ele alertava contra os populismos, mas de forma também tem um legado, e voltando à tua primeira pergunta, tem um legado que fica também marcado por esse crescimento do Chega, para o qual ele alertou, mas que acabou por contribuir quase que até indiretamente. Não deixa de ser irónico porque à partida o facto de ter dissolvido tantas vezes a Assembleia acabou por inflacionar o crescimento do Chega, denotando aí também se calhar alguma falta de análise política, porque não conseguiu prever que aquela sucessão de factos de eleições poderia conduzir ao crescimento do Chega. Eu acho que ele ficou preso a algumas declarações e algumas doutrinas que estabeleceu, desde logo a ideia de que o chumbo do orçamento deve redundar em eleições, isso condicionou e a partir daí tornou-se difícil para ele gerir. Mas recuperando um pouco a tua pergunta de há pouco, no fundo eu diria que sim, Marcelo perde um bocadinho o pé quando António Costa ganha a maioria absoluta em 2022,
na sequência, lá está, do chumbo do orçamento. Eu acho que Marcelo, de alguma forma, acaba por ficar condicionado porque percebe que perde capacidade de influência. E um dos elementos que mais mostra isso é que, a seguir a 2017, a seguir aos incêndios de 2017, ele vem pedir, no fundo, a demissão da Ministra da Administração Interna, consegue. Nessa maioria absoluta de Costa, ele já não consegue, quando pede a demissão, por exemplo, de João Galamba. E é interessante, isso mostra também aqui, claro, inflacionou o poder de António Costa, e o ego, se quisermos, mas ao mesmo tempo desinsuflou um bocadinho o ego, e viu-se em determinados momentos Marcelo um pouco perdido nesse segundo mandato, porque aquela cooperação institucional que era feita numa parceria que, se quisermos, igualitária, passou a ficar desequilibrada em favor de António Costa. E, portanto, Marcelo aí perde um pouco o pé e depois, com aquele caso das gêmeas, que é promovido precisamente de forma absolutamente populista, como sabemos, pelo Chega, portanto, o tal partido para o qual ele contribuiu no sentido em que, ao ser um promotor e um fator de estabilização do sistema político e, em particular, da estabilidade ou criar instabilidade política, acaba por promover o crescimento do Chega e depois é vítima disso mesmo, também nesse caso das gêmeas, que é um caso que o marca desde logo pessoalmente e que, visivelmente, percebeu-se em vários momentos que Marcelo Rebelo de Sousa não estava a ser ele próprio. Eu acho que nesta fase final do mandato já voltámos a ver claramente Marcelo a ser ele próprio, ultrapassado esse problema, com um regresso de alguma estabilidade política nesta última fase, pese embora tenha havido eleições, mas de alguma maneira o quadro estabilizou-se, se quisermos, num quadro tripartido, que há uma mudança, há uma ruptura no quadro partidário, mas de facto há agora uma certa estabilização. E por outro lado, eu acho também que, em particular, agora esta crise das tempestades permitiu, eu recupero a expressão de há pouco, mas voltou a ver-se o Marcelo como um peixe na água, no contacto com as pessoas, a fazer a ponte entre agentes políticos, autarcas, governo, e aí era este Marcelo que estávamos habituados. E nós já estamos aqui a misturar, porque de facto também Marcelo é propício a que se misturem vários planos analíticos, porque há a pessoa, há a personalidade, há a sua inteligência, a sua capacidade de improvisação e portanto, nestas análises é que tendemos sempre também a misturar aqui, acho eu, vários planos. Sim, e bem, estamos a falar de alguém que tem um estilo único e intransmissível, que se destacou facilmente face a Cavaco Silva, o seu antecessor. Seguro não será assim, seguro não tem este perfil. Que presidência é que tu esperas, pelo menos, neste primeiro mandato de António José Seguro? É um embrulho que ainda está por abrir, não é? E, portanto, diria que quem faça análises demasiado taxativas sobre aquilo que será a presidência de Seguro, eu acho que acabará por se enganar neste ponto. Podem surgir surpresas, é isso? Sim, eu diria que sim, porque nós não sabemos muito. Ou seja, António José Seguro, nós sabemos o quê? É alguém que vai fazer um uso mais seletivo da palavra do que Marcelo Rebelo de Sousa. Isto é significativo. Nós sabemos que vamos ver muito menos notícias com base em fontes de Belém nos próximos anos. Também não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Terá uma relação mais distante relativamente à comunicação social e à imprensa. Não tenho também quaisquer tipo de dúvidas sobre isso. Acho que terá um perfil mais institucionalista. Terá um perfil eventualmente mais moderado no contacto com as pessoas, embora António José Seguro tenha também bastantes capacidades para lidar com as pessoas, a campanha presidencial mostrou isso mesmo, tem jeito, mas tem um perfil muito menos, é uma pessoa muito menos expansiva do que Marcelo Rebelo de Sousa e, portanto, vamos ter aqui diferenças sem dúvida nenhuma. Eu acho sobretudo que o que podemos, mas depois não sabemos, será alguém que será muito exigente em relação ao governo. Ele diz que não fará avisos na praça pública e que guardará aquilo que tem para dizer de forma clara e inequívoca à porta fechada ao Primeiro-Ministro. Mas será que ele diz isto, mas será que não haverá momentos em que se sentirá obrigado a fazer algo diferente, em momentos específicos? Nós não sabemos, não é? O que eu acho que não é arriscado dizer, de facto, será alguém mais previsível, mais institucionalista do que Marcelo Rebelo de Sousa. Será um presidente, julgo eu, também moderado, mas depois tudo o resto aqui é preciso, até porque António José Seguro teve muitos anos afastado da política ativa e, portanto, e também não fazia comentário, quer dizer, fez agora algum comentário político nestes últimos meses antes das eleições, mas acho que não é suficiente. Mas não deixa de ser interessante e deixa-me notar isso, até recupero também uma notícia que nós escrevemos já logo a seguir às eleições, à vitória de António José Seguro na segunda volta, que eu acho que é muito curioso.
o governo está muito otimista em relação à presidência da República de António José Seguro. Eu já falei com várias fontes que me foram sinalizando até que poderá não ser pior para o governo uma presidência do Seguro do que de Marcos Mendes, porque Marcos Mendes tem um perfil mais independente, se quisermos. Independente, não digo de interesses instalados, nada disso, eu não quero trazer a conversa para esse lado, mas mais independente do sentido da decisão política, se calhar mais imprevisível e, portanto, e se calhar até com maior necessidade em algum momento, que poderia sentir alguma necessidade em algum momento de descolar do governo, até porque foi criada essa imagem durante a campanha e, portanto, no governo até se olha para Seguro como alguém que, de facto, é previsível, pode ter uma boa relação. Até usámos essa expressão porque foi a forma como Marcelo cunhou, a expressão com a qual ele cunhou o perfil de Montenegro do urbano ao rural, identificarem também esse perfil em Seguro e, portanto, que é alguém que não vem da elite lisboeta e que conhece bem zonas mais do interior, embora estejamos a falar, ambos são basicamente do litoral, são ou vivem, um em Espinho, o outro nas Caldas. Obviamente que as Caldas não é interior, é mais litoral, mas ainda assim é longe das grandes metrópoles e da elite lisboeta e, portanto, nesse sentido pode haver uma relação muito mais terra a terra, se quisermos, entre ele e Montenegro, e há uma expectativa. Eu acho que a expectativa neste momento é que haverá uma cooperação estratégica, se quisermos, para recuperar a expressão de Cavaco Silva, quando coabitou com José Sócrates. Eu acho que isso marcará esta fase inicial do mandato presidencial. Depois, o resto, teremos que esperar para ver, porque isso, a realidade é dinâmica e depois será aquilo que acontecer que vai determinar a presidência de Seguro e a relação dele com Luís Montenegro. David Santiago, obrigado por teres vindo aqui ao P24 para falar sobre o presidente que sai e o presidente que entra. Obrigado. No Chega, a mulher é vista à luz de um modelo muito específico, centrado na família e no cuidado, diz uma investigadora de Coimbra que analisou os programas do partido e a intervenção de 2 deputadas para apurar como evoluiu em termos de propostas. O Chega, Mariana Matias Santos, a investigadora, analisou os programas eleitorais de 2019 a 2025. Para aprender como tudo se articula com a performance política, examinou as intervenções feitas nas sessões plenárias por Rita Matias e Cristina Rodrigues, deputadas com grande visibilidade no Chega. Como o Chega usa as mulheres contra a igualdade, é um trabalho de Ana Cristina Pereira para ler em público.pt. Obrigado por ouvir a P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.